Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live do projeto Desafios da Soja. O projeto Desafios da Soja conta sempre com o patrocínio da BASF e é um prazer ter a professora Jaqueline Novakovski hoje conosco para discutir esse tema tão importante que é o mofo branco, né, professora? Segundo estimativas da Embrapa, nós temos aproximadamente 10 milhões de hectares afetados pela doença, né? Ou seja, um terço da área de soja no Brasil com esse problema. Além de ser um problema de difícil controle, é um manejo caro para se fazer também, né? Então, professora, para nós iniciar, assim, queria que você passasse um panorama dessa doença para nós. Então, primeiro de tudo, boa noite. Eu agradeço o convite, né, da Destaque Rural, de estar vindo conversar um pouquinho, né, sobre mofo branco. E realmente é uma doença que tem preocupado, né, muitos produtores. Então, a gente vê várias regiões problemáticas, né, que realmente a ferrugem está muito bem manejada em várias regiões e o mofo branco acaba sendo o principal limitante, né, de produtividade em várias regiões. Então, é bem preocupante para o produtor. O que torna mais difícil ainda, não é uma doença fácil de controlar, né? Então é uma doença que vai requerer um manejo integrado com várias práticas, que o produtor realmente vai ter que estar lançando mão de várias técnicas para estar tendo um manejo, né, mais eficiente para evitar as perdas de produtividade, né? Mas como você falou exatamente, esse dado que a gente tem da Embrapa, se a gente pegar... Hoje o Brasil cultiva cerca de 3 milhões de hectares de soja, 36 milhões de hectares de soja, então um mofo em 10 milhões é quase um terço, né, da área. Então a gente está caminhando realmente para um terço da área afetada com mofo branco. E isso é preocupante porque é um patógeno de solo, né? A disseminação dele é diferente do que a ferrugem vem pelo ar, né? É uma disseminação mais rápida. A gente pega o mofo branco, a esclerotina é um fungo de solo, né? Então quanto tempo levou atrás para realmente disseminar para tantas áreas? Então isso é preocupante, é um problema antigo que agora está se expressando, né, em vários campos. Então realmente isso preocupa muito. Professora, aqui no Rio Grande do Sul nós temos principalmente as regiões de Campos de Cima da Serra com características de clima mais amenos, né? Mais ameno em outras áreas do país. Aonde que o mofo branco se concentra? Então, só para entender, os campos de cima da serra são áreas de altitude, né? Então, o fato de ter uma área de altitude, né, altitudes elevadas, 700, 800 metros acima do nível do mar ou mais até, faz com que a gente tenha temperaturas mais amenas, principalmente à noite, né? Então, isso favorece muito o processo de infecção, desenvolvimento da doença, que torna mais problemático. Então, qualquer região de altitude, então vai para o Paraná, por exemplo, a região de Palmas é problemático, a região de Guarapuava, da onde eu sou, né, bem problemático, mesmo Ponta Grossa, que já não é uma região de muita altitude, mas mesmo assim a gente verifica grandes problemas. Próximo a Londrina, Mauá da Serra, uma região bem problemática. E aí vai para Goiás, né? Então pega aquelas regiões de produção de sementes, que geralmente são regiões de maior altitude, a gente vai ver muito problema de mofo também nessas regiões. Não que o mofo só ocorra em região de altitude. A maior severidade, geralmente, a gente observa nessas regiões, mas ele pode ocorrer em outras regiões também de menor altitude, com menor incidência e severidade, desde que tenha condição favorável para a ocorrência, né? Mas realmente essa condição climática é muito em função da geografia mesmo, altitude e temperatura mais amena. E como essa doença é disseminada, professor? Como é que ela ganha espaço na cultura da soja? Então, só para entender, o mofo é causado por um fungo, né? O nome dele é Sclerotinia sclerotiorum, que é o nome desse fungo. Então, é um fungo que ele produz uma estrutura que a gente chama de escleródio, uma estrutura bem pequenininha, preta. E o pessoal até brinca que parece um cocô de rato, que realmente é isso mesmo, né? Ele se assemelha muito. E é através do escleródio, né? Então, o fungo produz ali, fica no solo e pode ser disseminado para outra área. Como que isso vai? Geralmente, ou semente contaminada, então, por exemplo, tem uma área, colheu semente de soja, ou colheu nabo, plantas de cobertura, né? Então, ele vem misturado muitas vezes com a semente, não só de soja, como das plantas de cobertura. O que a gente tem visto muito problema, colheita terceirizada, né? Então, máquinas de colheita, então você empresta a máquina do vizinho, contrata uma máquina de outra região para colher tua área. E se foi uma máquina que colheu uma área de mofo, vai ter escleródio na máquina ali. Se não for limpado adequadamente, a gente pode estar introduzindo o inóculo na área também, né? Então, maquinário, equipamento sujo, semente seriam as principais formas de disseminação de um campo que não tem para um campo, de um campo que tem para um campo que não tem, né? Introduzindo o inóculo nessa área. São as principais. E a questão da semente, ela está mais
presente em sementes de soja ou sementes de forrageira no inverno? Tem alguma questão relacionada a isso? A parte de sementes melhorou muito, né? A tecnologia de sementes do Brasil melhorou muito nos últimos anos, deu uma avançada muito grande. Se tem muita coisa de semente salva ainda, né? Então, mas a parte de certificação de semente não tolera um escleródio. Então, se tiver detecção de escleródio na semente, condena lote. Né? Então, se é uma semente certificada, fiscalizada, que tem todo o laudo técnico, é uma semente segura de ser utilizado. Mas agora, se for uma semente salva, às vezes é problemática, ou uma semente que veio de outras regiões, né? Então tem que tomar muito cuidado realmente com semente. Mas não só de soja. Então muitas vezes o pessoal só preocupa com soja, né? Comprar semente adequada. E esquece plantas de cobertura. Né? Então, por exemplo, tá plantando nabo, ervilhaca, ou os mixes, que são muito comuns, né? Tá aumentando o uso de mix, que é nabo, ervilhaca, aveia, muitas vezes pode vir misturado também. Né? Então, no beneficiamento, o resíduo que fica pode ter alguma coisa misturada. Então, tem que tomar bastante cuidado, eu diria, hoje em dia, muito com as plantas de cobertura do que a semente de soja. Digamos que por haver uma utilização maior de semente não certificada de forrageiras, consequentemente com certeza, eu não tenho dúvidas. Então você pega a semente de nabo, né? Que o pessoal, esse foi um dos principais vilões em várias áreas, bem antigo, que introduziu, né, o mofo branco em várias áreas. A semente é muito do tamanho do peso do escleródio. Não consegue separar. Muitas vezes no processo de limpeza é difícil você conseguir separar. Então, realmente, se bem misturado, é bem complicado de você evitar que seja introduzido numa área. Certo. Nós estamos com o nosso número de WhatsApp ali embaixo na tela. Também você pode participar com perguntas na descrição da live ali. Esperamos a contribuição aí da nossa audiência para ajudar aqui na entrevista com a professora. Professor, o manejo, então, está instalado na área, o mofo. Qual é o primeiro passo? Por onde o produtor precisa começar a manejar essa doença? Eu acho que é identificar as áreas, né, na propriedade que tem mofo. Né? Então, já fazer bem a identificação, quais são as áreas problemáticas. E, por exemplo, vamos dizer, para essa safra, deu um mofo, o que eu vou fazer logo nessa safra? Colhe por último, vamos dizer. Não? Então, evitar que você realmente colha essas áreas antes para evitar disseminar em mais áreas da propriedade. Então, a identificação da área é o primeiro passo. Depois, a gente vai pensar em estratégias de manejo. Mas eu sempre falo, o manejo de mofo não é só na safra, a gente vai ter que pensar no sistema de produção como um todo. Vai ter que começar lá no inverno, né, começar esse manejo. Então, pensando, por exemplo, numa planta de cobertura, entrar com palhada de planta de cobertura, principalmente gramíneas. Tá? Então, eu diria evitar plantas de folha larga para cobertura no inverno. Entrar com aveia, azevém, qualquer gramínea vai ajudar. Por que eu falo plantas de folha larga? Porque a esclerotínia é um fungo que tem mais de 400 hospedeiros e a grande maioria delas são plantas de folha larga. Então, eu diria qualquer planta de folha larga tem o potencial para ser hospedeiro do fungo, né, que causa o mofo branco. Então, realmente evitar ervilhaca, nabo, qualquer outra planta de cobertura no inverno que seja de folha larga, para evitar o aumento do inóculo durante o inverno. Plantas daninhas é um problema. Esse ano a gente viu muito problema em junho, julho, com mofo branco em áreas de pousio, em plantas daninhas. Né? Então, até a gente recebeu várias amostras de Lagoa Vermelha, o pessoal relatando problema de mofo em serralha, poaia, leiteiro, que são plantas daninhas. Né? Então, o manejo de plantas daninhas vai ser importante também para evitar o aumento do inóculo. Aí, a questão de semente, né? Já indo para a safra, semente de soja certificada, pensar no tratamento de sementes, também com alguns fungicidas. E aí a gente pode entrar em termos de manejo químico ou manejo biológico, né? Então, tem várias formas que a gente pode estar trabalhando também. Como que o mofo age na questão da semente, professora? Porque a infecção ocorre no momento da floração, né? Por que, então, o tratamento de sementes influencia? Então, vou esclarecer essa questão. E é uma questão que o pessoal tem bastante dúvida. Então, realmente, a gente pode ter o escleródio misturado na semente, que representa uma das principais formas de introdução do inóculo numa área de soja que nunca teve problema com mofo. Mas se tem um risco de ter micélio na semente. Então, dentro, o micélio é uma estrutura que o fungo produz. E ele pode estar dormente na semente dentro e a gente não está vendo. O risco disso é baixo. As estimativas da Embrapa e trabalhos mesmo em outros países relata que a transmissão via semente é menos de 1%.
mas ela poderia ser uma fonte de iniciar a doença já, né, para introduzir inóculo no campo. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente tem tratamento de sementes com fungicidas que são bem eficazes. Né? Então, tem vários produtos que a gente pode estar colocando na semente já para evitar esse risco, mas com relação ao micélio, né, que poderia estar dormente na semente para evitar a introdução no campo. Né? Então, isso seria uma das formas. O fungicida tem que ser algum específico para mofo ou ele é um fungicida que engloba tem outras? Benzimidazóis, né? A gente tem alguns do grupo dos benzimidazóis que podem ser utilizados, por exemplo, o tiofanato é um ingrediente ativo bem comum para TS, para manejo de esclerotínia. O flazinam está vindo também no tratamento de sementes, eles são bem eficazes também, tem alguns outros produtos também, né? Mas todos eles apresentam um nível de eficácia na semente bem satisfatória, né? Então, tem um portfólio bem legal para trabalhar em TS. Nós estávamos nas estratégias de controle de manejo, né? Acho que nós havíamos parado, você falou, na semente, na né? Semente, Após a semente, então, quais são... aí então, vem outras coisas. Vamos pensar em controle biológico, por exemplo, né? Então, o pessoal pergunta bastante, quando que eu devo fazer a aplicação do tricoderma? O tricoderma é um dos principais que tem sido difundido hoje. Além do tricoderma, a gente tem outras alternativas, tem produtos à base de bacilos. Né? Então, a gente tem dois antagonistas aqui. O tricoderma é um fungo, o bacillus é uma bactéria. Né? Então, eles apresentam um modo de ação um pouquinho diferente, que são interessantes para considerar no manejo, de uma forma geral. O que o pessoal tem posicionado? No estágio vegetativo da soja, o pessoal tem posicionado a aplicação do tricoderma. Né? E eu quero esclarecer a questão do tricoderma, ele vai agir no escleródio. Então, é importante que ele atinja o escleródio que está lá no solo. Então, tem que ser antes da soja fechar a entrelinha, se for fazer nesse vegetativo da soja. Né? Então, pode trabalhar com uma aplicação que isso vai contribuir. Quanto que isso vai contribuir para a safra? Ele vai contribuir, mas talvez ele não resolva teus problemas. Né? Então, o manejo de biológico é uma ferramenta a mais que a gente vai colocar no sistema de produção para estar manejando o problema de mofo. Mas alguns cuidados em termos de biológico? Palhada. Palhada é importantíssimo quando a gente fala na eficácia do controle biológico. Né? Então, ter um nível de palhada bom, isso vai interferir. Aplicação, tomar cuidado com a aplicação. Por exemplo, hoje, que está muito quente em Passo Fundo, né? Ainda a gente tem um nível de umidade no solo, mas temperatura e umidade são fatores que influenciam muito. Então, tem que cuidar. Não dá para aplicar no meio do dia com o clima seco. Né? Então, realmente dá preferência para elevada umidade e temperatura mais amena para que ele se estabeleça bem no solo. Já temos... Opa, pode continuar, professora. Não, só para complementar, então, a parte de biológico, a gente vai responder algumas perguntas se tiver. O que o pessoal tem trabalhado, algumas que eu acho bem interessante, manejo pós-colheita. Né? Então, isso foi uma coisa que a gente discutiu até o Brustolin, né? O Ricardo Brustolin, que trabalha com mofo, a gente discutiu em alguns eventos, e esse manejo de tricoderma após a colheita. Então, por exemplo, colheu a soja, e a gente tem palhada ali, e fazer uma aplicação de tricoderma logo após a colheita, e isso já vai colonizando o escleródio que está no solo. Eu só tomaria cuidado com aplicações de inverno, numa aplicação muito baixa. Então, as temperaturas para o tricoderma se estabelecer são temperaturas um pouco mais altas, 25, 27 graus. Então, se fizer uma aplicação lá em julho, por exemplo, né, quando as temperaturas estão muito baixas, não é que vai matar o fungo, mas ele vai ficar dormente, ele não vai crescer, não vai colonizar. Então, é interessante que se faça uma aplicação ou no vegetativo da soja ou logo após a colheita para estar inviabilizando o inóculo para a próxima safra. Como é a ação do tricoderma? É no escleródio. Né? Então, ele começa ambos, a esclerotina, que causa o mofo branco, e o tricoderma, ambos são fungos. E um vai colonizar o outro. Então, o tricoderma tem a capacidade de desenvolver um micélio e colonizar o escleródio. Então, é como se ele utilizasse como uma comida, uma comida para ele. Né? Então, ele vai colonizar o escleródio, vai estar se alimentando dele e, eventualmente, ele vai inviabilizar, ele vai matar esse escleródio. Então, ele usa o escleródio como uma fonte de alimento. Basicamente é isso. Nós temos aqui uma pergunta do Paulo, que eu acho que está dentro do que nós estamos conversando aqui. O Paulo de Santa Catarina, através do nosso WhatsApp aqui. O fungo do mofo branco, na forma micelial, pode estar presente na semente e gerar novos escleródios? Pode. Isso tem. Até o Ricardo também trabalhou isso na UPF com o professor Erley. Ele pode, realmente. Então, se está um micélio dormente na semente, ele começa a desenvolver, ele pode formar escleródio. Né? Então, ele é um risco realmente. E isso que representa o risco de introduzir o mofo branco na área. Isso realmente ocorre.
Professor, e durante a safra, então, você falou de aplicação de tricoderma logo após a semeadura, né? No vegetativo No ali vegetativo. da soja. Então, muitas pessoas coincidem ali com a aplicação de um herbicida, né? Pós-emergente da soja para fazer a limpa, né? Para manejo de plantas daninhas. Muitas pessoas têm colocado ali. Tem que tomar um pouco de cuidado com a incompatibilidade, né, do glifosato também, dependendo do produto que é utilizado, que pode reduzir a viabilidade, né, do tricoderma. Mas uma coisa que tem que tomar cuidado é que ele é um fungo, então não dá para aplicar com fungicida. Né? Então nas aplicações você não poderia estar misturando porque senão pode perder a viabilidade. O que seria o ideal? Né? No mundo ideal, aplicar só o tricoderma, né, sem estar misturando com nenhum outro agroquímico. E é de um ano para o outro a resposta já do tricoderma, por exemplo, ou de outros biológicos? Então, depois que aplica, se ele encontrar o escleródio que está lá no solo, ele vai começar a colonizar e alguma coisa ele já vai inviabilizar. Talvez a gente não vai observar níveis de controle de 70%, 80% com controle biológico. Então, muitas pessoas acreditam, muitos produtores acreditam que isso ocorre. E, na verdade, o tricoderma é uma coisa mais a longo prazo, um investimento que você vai fazer, que vai ter um efeito naquela safra, mas talvez o efeito não seja tão expressivo. E aí você vai construindo essa comunidade, né, a população do tricoderma ao longo dos anos. Então, você vai ver mais para a próxima safra e, ao longo dos anos, você vai aumentando a população do antagonista em relação ao patógeno. Mas não é imediatista, né? A gente não vai ver uma resposta tão grande, a gente vê alguma coisa mais a longo prazo. Quais são as regiões com maiores problemas? Não sei se a gente chegou... são as regiões de altitude, assim, principalmente, né? Se a gente pega Rio Grande do Sul, né, Vacaria, tem muito problema, muitos Capões, Lagoa Vermelha, são regiões que a gente vê realmente níveis de incidência e severidade altíssimos lá, né? Então, ocorre em Passo Fundo, Coxilha, Cruz Alta, ocorre, né? Mas a incidência não chega nem perto do que eles observam nos campos, realmente de maior altitude, maior umidade, temperatura mais amena. Nós, até ano passado, no início da safra, acho que era um pouco mais avançado já, nós fizemos uma live com o Brustolin no meio da lavoura ali, perto aqui ao lado de Passo Fundo, e também com uma severidade grande ali da doença. No retrasado nós tivemos uma área em Coxilha também, com bastante dano causado pelo mofo. Mas, por exemplo, em regiões que não é característica da doença, o cuidado com semente, com máquinas terceirizadas, precisa ser da mesma maneira, porque você pode levar o fungo para lá também. Com certeza, né? Então você pode introduzir realmente um problema. E mesmo que não seja uma região, como você fala, que é característica de ter aquela grande problema de mofo, mas pode ter um microclima favorável em um determinado campo. Então pega aqui um campo próximo a uma área de mato, né? Então já é uma temperatura mais amena, tem um sombreamento, tem umidade maior. Então isso favorece a ocorrência de doença também. Talvez não é um campo inteiro, mas partes do campo, áreas de baixada, onde tem maior umidade, né? Então realmente o cuidado tem que ter de uma forma geral. Porque se introduziu na área, aí é problemático, né? Então você vai levar anos para tentar realmente minimizar o problema. Erradicar, difícil. Erradicar, quando a gente fala erradicar, quer dizer o quê? Eliminar completamente o problema da área. Pode ser que depois de vários anos isso ocorra, mas é difícil. Realmente, a gente até brinca, o mofo branco é muito parecido com o manejo de nematóide, né? Então a gente vai ter que manejar a população. Realmente, você sabe que tem um problema na área, vai ter que reduzir esse problema para níveis que não comprometam tanto a tua produtividade, né? Mas é um problema de longo prazo, não é numa safra ou duas que você vai resolver. E o tratamento durante a safra com fungicidas, professor, é difícil manejar, acertar É difícil, momento, mas né? é uma ferramenta importante, né? Então, a questão por que a gente precisa pensar em outras estratégias? Então, só voltando um pouquinho. A gente não tem cultivar resistente a mofo branco no Brasil. E mesmo em outros países, é difícil ter resistência ao mofo branco, né? É um patógeno bem agressivo e que não se tem fontes de resistência boas para ter cultivares resistentes. Então, a gente precisa utilizar outras ferramentas. Em termos de controle químico, o que é importante? Época de aplicação. Então, a primeira aplicação ali vai ser importante. E qual que seria essa época durante a soja? É florescimento. Por que o florescimento? Porque é a fase crítica para a infecção, né? Então, tem um esporo, já não é mais por micélio agora o esporo que vai estar sendo disseminado na lavoura. Se ele atingir a flor, ele utiliza as pétalas para se alimentar
e aí ele pode infectar a planta, né? Então a fase de florescimento é importante estar protegida com algum tipo de fungicida, né? Mas a primeira realmente é bem importante, que é início do florescimento, botão floral ainda ali, iniciar, e se precisar, por exemplo, essas áreas de vacaria, lagoa vermelha, que são muito problemáticas, até uma segunda aplicação, uma sequencial aí 7 a 10 dias depois da primeira aplicação. E o que ela causa na planta e quais os danos que podem vir a ocorrer? Então, quando ele entra na planta, ele pode colonizar toda aquela parte, a haste principal, né? Então, muitas vezes ele pode pegar nas ramificações, que não é tão problemático assim. Mas se ele pega na haste principal, ele vai fazer uma lesão na haste e vai bloquear o transporte de nutrientes e água da raiz para a parte aérea, né? Então, ele bloqueia totalmente. Então, reduz formação de grão, reduz massa de grão, né? E isso vai comprometer a produtividade no final. Então, realmente, esse transporte, ele acaba matando o tecido, ele é muito agressivo, ele cresce rápido depois que ele infecta e não tem como voltar, né? Então, ele realmente compromete a haste principal. A planta que foi afetada, ela perde totalmente a capacidade de produção? Ou a pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte, digamos que teve um dano de 20% na área causada pelo mofo. Eu tive esse dano porque 20% das plantas foram atingidas ou não? Não tem uma correlação tão próxima assim. Então, uma coisa a gente tem que diferenciar, incidência de severidade. O que é uma incidência quando a gente fala em fitopatologia? Em 100 plantas, quantas plantas estão afetadas? Né? Então, essa de 20 plantas afetadas, ou 20% de incidência, não se correlaciona diretamente com 20% de dano na produtividade. Né? Então, o que a gente tem mais ou menos? Para cada 1% de incidência, para cada uma planta infectada em 100, você tem um dano de 17 quilos por hectare. Mais ou menos, 10 a 17, isso varia. Né? Tem alguns dados do professor Leida aqui de Passo Fundo de 10, a média geral 17. Então, mais ou menos em torno disso, 10 a 17 quilos para cada 1% de incidência. Só que incidência quer dizer que você tem a doença, não quer dizer que ela está na haste principal, ela pode estar na ramificação. Né? Então, se ela está na ramificação, o dano vai ser menor, né? Se ela pega a haste principal. Então, eu acho que uma coisa que está faltando, talvez, o pessoal avaliar também é a severidade. Eu trabalho, quando eu faço experimento com mofo no campo, eu não avalio só a incidência. Né? Então, eu avalio também a severidade, né? Aonde que está a doença? Né, ela está na haste principal, ela está na ramificação, ela já matou a planta, porque muitas vezes você vai no campo e você vê uma lesão com o micélio, né, com o mofo na superfície, mas é uma lesão bem limitada. E às vezes você vai no campo e a planta está morta. Né, então são diferentes níveis de severidade. Então talvez contabilizar isso vai te dar vai te dar um panorama mais realista do que só a incidência. Compreendi. Era essa mesmo a minha dúvida. Então, tá. Professora, então nós já falamos para evitar a questão, o tratamento, algum outro aspecto que seria importante nós salientarmos? Deixa eu ver. O que o pessoal tem me perguntado muito em termos, voltando um pouquinho para a questão de fungicidas, né? O pessoal está tentando conciliar as aplicações para mofo com as aplicações para ferrugem, porque isso representa realmente um custo adicional, né? Então, muitas vezes, em áreas bem problemáticas, teria que entrar com uma aplicação só para mofo, né? E isso é uma coisa que para mim ainda não está muito clara, então acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar um pouco mais no mofo. Muitas pessoas têm perguntado, eu posso utilizar o mesmo intervalo de aplicação que eu utilizo para ferrugem? Mas se você pesar em termos de ferrugem, 15 a 18 dias, né, entre uma aplicação e outra. Muitas vezes o período de florescimento já foi, né, e não foi protegido. Então, talvez, eu não sei se a gente consegue ampliar demais esse intervalo quando a gente fala em mofo. Então, é uma coisa que a gente precisa esclarecer um pouco mais, que eu também não sei responder com muita segurança ainda. Né? Mas é uma coisa para a gente olhar melhor nessa safra, né, para ver o que a gente poderia recomendar melhor para a próxima safra. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com tentar só colocar as fungicidas para mofo junto com ferrugem. Muitas vezes, se você realmente tem um problema muito sério de mofo, eventualmente você vai ter que fazer uma aplicação no meio ali, né, que seria a primeira, né, para mofo, seguindo por uma sequencial de 7 a 10 dias. Não poderia ser um intervalo muito grande. Eu acho que esse é um dos pontos que eu destacaria. Durante o período do florescimento. Isso. Tem que proteger o florescimento. E isso, em média, daria quantas aplicações tem? Não, só duas, uma ou duas. Duas aplicações, mais que isso não. Então, uma coisa que eu destaco, quando vevagem formando canivete, já era. Então, muitas pessoas também me perguntam a questão, se eu ver sintoma, eu posso aplicar fungicida?
eu não recomendo. Porque já foi, você já tem a doença. Talvez se uma aplicação de fungicida vai reduzir um pouquinho a formação de escleródio, que é o inóculo para a próxima safra, mas não vai te resolver nada. A infecção já foi, é um patógeno muito agressivo que cresce muito rápido. Então, depois que você vê o sintoma, o mofo na haste, não tem o que fazer para aquela safra. Aí é planejar para a próxima. Mas tem que trabalhar preventivo. Esse talvez seja um ponto do mofo. Você não está vendo a doença, mas tem condição favorável, temperatura, umidade, tem que entrar com uma aplicação preventiva. Realmente, depois não tem o que fazer. Tá certo então, professor. Eu queria aproveitar a tua participação aqui. Nós conversávamos antes e você falou da tua especialização em doenças de solo, né? Nós tivemos, ano passado, um grande problema aqui no Rio Grande do Sul de morte de plântulas, né? Já teve algum diagnóstico do que foi creditado a Phytophthora, né? Sim. Mas pode ocorrer diversas outras causas, né? Então, qual é a avaliação que você faz a respeito dessas mortes que nós tivemos e se esse ano está ocorrendo também? Então, eu estou até trabalhando num projeto, né, a respeito de morte de planta e plântula, né, para a gente entender um pouco melhor quais são os fatores que estão causando essas mortes em vários campos, que realmente tem sido bem problemático, né, para garantir o estabelecimento. Não é tão simples assim, né, problema de Phytophthora. Muita gente realmente fala problema de Phytophthora, mas talvez não seja só Phytophthora. A gente tem outros patógenos de solo que poderiam estar causando essa infecção. E aí entra a questão de Fusarium, Rhizoctonia e mesmo o Pythium, né? Muita gente às vezes não fala em Pythium, mas Pythium é um patógeno que pode estar no solo. Eu mesmo no laboratório trabalho e consegui isolar Pythium e ele consegue infectar a soja e matar a plântula de soja. Então, muitas vezes, muita gente não acredita que tem Pythium nos solos do Brasil, mas eu já recuperei. Eu fiz isolamento de áreas e a gente tem no laboratório isso. Não que seja o principal agente causal, talvez a questão de inundação, uma condição anaeróbica no solo. Então, essas chuvas pesadas. Plantou hoje, choveu pesado em cima. Talvez patógeno é uma causa secundária. Talvez seja a falta de oxigênio que está nesse solo, talvez causando essa morte. E daí, eventualmente, a gente vai ter o patógeno. Então, quem veio primeiro é complicado a gente realmente separar, mas são vários fatores. Não dá para apenas falar é problema de Phytophthora, porque não necessariamente. Né? A gente, no mercado hoje tem cultivares resistentes, algumas raças ou patótipos de Phytophthora. Claro que elas não vão ser eficientes para todas as regiões, mas já tem alguma coisa de resistência. Né? Mas apenas falar que é Phytophthora, do meu ponto de vista, é muito simplista. Eu acho que tem outras coisas, outros fatores também interferindo, não é só isso. Ontem eu conversava com o professor Alfredo Richard, lá da PUC de Toledo, e ele comentava a respeito da salinização do adubo, né? E que causa a morte da plântula também. Sim. Eu ainda não tinha ouvido falar dessa questão também. Fiquei pensando no passado, quanto poderia ter ocorrido até porque quando o solo está muito úmido, o pessoal evita usar um facão sulcador, né? E acaba depositando o adubo muito próximo da semente também, Sim. né? Não descarto, porque são vários fatores, né? E muitas vezes aí entra no que a gente chama um complexo, que é difícil você identificar qual é o principal. Então, aí realmente tem que é multidisciplinar, então vai ter que pegar conhecimento da parte de física de solo, né? Vamos começar pelo solo. Como que está o solo? Está bem drenado? Não está? Muitas vezes essa capacidade de drenagem do solo não está legal, né? Então que acaba tendo esses problemas de inundação dos campos, né? Um período de umidade muito elevado. E aí o pessoal só atribui a patógeno, né? E muitas vezes não é só isso, né? A gente pode ter fatores abióticos, que é muito mais difícil de você identificar, né? Então, mesmo o resíduo de herbicida, muitas vezes, né? Dependendo de alguns herbicidas que ficam no solo, tem uma temperatura mais amena, tem condição de umidade, talvez isso seja potencializado, né? Então, não é tão simples assim. Então, realmente, eu acho que são vários fatores aí envolvidos. E o produtor, ele precisa avaliar muito bem, né, para chegar ao diagnóstico na área dele, né, até para evitar problemas futuros, né. Sim. E ele pode ir descartando possibilidades. Como é que ele faz esse diagnóstico? Eu acho que primeira coisa, se está em dúvida, envia para um laboratório, né, credenciado para fazer uma análise, para a detecção de patógeno. Aí, se tem alguma coisa, entra no histórico da área, né, o que foi detectado. Aí trabalhar com cultivar, qual cultivar foi semeada nessa safra, o que foi usado antes. Histórico de chuvas,
né? Então, muitas vezes é realmente um volume muito grande de chuvas que ocorreu e causou o problema. Então, realmente vai ter que levantar o histórico, vai ter que conversar com o pessoal do laboratório para ver que foi identificado e aí procurar realmente consultor para estar auxiliando, né? Então, tratamento de sementes, o que foi levantado, né? Mas não é simples realmente você identificar. E cada caso é um caso. Então, nessa safra, eu percorri com algumas pessoas, né? A gente está fazendo um levantamento em algumas áreas e cada caso é um caso. Realmente é muito específico. Numa região ocorre uma coisa que é um fator que predomina, em outro campo é outro campo é outro fator, então é muito específico. Não dá para generalizar. E esse ano tem uma incidência como tivemos no ano passado? Ou eu acho que depende da região, eu acredito. Na UPF, deixa eu ver, a professora Carolina fez um levantamento ano passado. A gente recebeu tipo 60 amostras em 2 semanas para morte de planta. Esse ano foi menos intensa, a gente recebeu alguma coisa, mas tem algumas áreas bem problemáticas, que o problema é recorrente. Então, há 3, 4 anos está sendo observado o problema e muito associado com precipitação, né? Essas elevadas precipitações logo após a semeadura, né? Uma grande umidade do solo, né? Mas eu acho que depende da região. Talvez foi um pouco menor, talvez, eu arriscaria dizer, mas realmente no passado foi muito problemático a parte de morte de planta. Ano passado nós acompanhamos uma colheita numa área de aproximadamente 50 hectares e o produtor estava colhendo próximo a 90 sacos nessa área. Uhum. E estava o consultor lá, o Luciano Remor, que é o consultor do produtor lá, e ele mostrando que poderiam ter chegado a 100 sacas naquela área, mas tiveram muito problema de macrofomina. Uhum. E esses fungos estão relacionados à falta de rotação de culturas. Uhum. Qual o problema que esses fungos podem causar, e também a falta de rotação, o que ela pode trazer com relação a esses problemas? Realmente macrofomina, não só macrofomina, a gente tem macrofomina, fusarium, rhizoctônia, todos eles, né, estão associados, que são podridões radiculares daí, né? A gente tem, então, a macrofomina é o fungo que vai afetar a base da planta, indo para a raiz e prejudica o desenvolvimento, né, a produtividade. Mas realmente, macrofomina é um problema bem característico do quê? Falta de rotação e muitas vezes solo compactado, uma elevada umidade no solo, né? Então, realmente manejo, muitas vezes de solo, tem que cuidar bastante com macrofomina e rotação. Então, macrofomina é específico para soja, então se você fazer uma rotação de culturas, né, então isso acaba minimizando o problema. Também não é uma coisa fácil, né? Então é como o mofo branco. Qualquer podridão radicular, qualquer patógeno de solo vai levar anos para você manejar, né? Então é um pouquinho diferente da dinâmica que a gente tem com ferrugem, com as manchas foliares, né? Então é uma coisa que você vai ter que pensar realmente em rotação. Não tem o que fazer. Resistência, talvez tenha alguma coisa de resistência, talvez outras cultivares novas tenham um nível de resistência um pouco maior, mas não é satisfatório ainda, né? Então realmente tem que pensar no sistema. Prezar pela boa prática agronômica é fundamental. Não é fácil, né? Eu entendo do ponto de vista do produtor nos preços, né? Que tá o milho, ninguém gosta muito de ouvir falar, né? Que você tem que introduzir. Mas talvez pensar num planejamento, fazer parte da área esse ano, enfim. Tem umas coisas que realmente vai ter que colocar na ponta do lápis. O retorno econômico é o que vai realmente determinar. Mas se você verificar a sustentabilidade do sistema a longo prazo, tem que considerar. Realmente eu acho um problema sério. Nesse sentido, é importante avaliar o resultado, seja econômico ou de produtividade a longo prazo, digamos, há 5, 6 anos. Além de estar avaliando de um ano para o outro, não, eu vou plantar soja esse ano porque o preço da soja esse ano está bom, o preço do milho está ruim. Então, tem uma importância avaliar a longo prazo essas questões? E avaliar o sistema muitas vezes, né? Então, muitas vezes o pessoal só avalia o que a soja está me dando de retorno, o que o milho está me dando de retorno, mas o milho tem uma produtividade elevadíssima, né? Então, mesmo que o preço da saca esteja mais baixo, será que realmente não compensa com essa produtividade alta que o milho proporciona? Né? Então, eu acho que é tudo colocar no lápis e pensar no sistema daí, né? Então, se eu colocar 20% da minha área, 10% da minha área com milho, quanto que isso vai retornar depois? Então, acho que o planejamento realmente vai ser importante aqui. Né? Mas se visa a sustentabilidade do sistema, senão a gente vai entrar em um colapso. Né? Então, tá buscando produtividades altas, elevadas, mas qual que é o custo disso? E a longo prazo isso pode ser realmente um problema. Né? Então, deixar o problema se agravar demais é que nem o mofo branco. Deixar se agravar demais, dificilmente você vai conseguir controlar muito bem em pouco tempo. Vai ser uma dor de cabeça por vários anos.
Me surgiu uma dúvida agora com relação ao mofo branco. Existe alguma... me fugiu o termo usado. Existe alguma tolerância a algum tipo de produto? Como assim? O mofo branco, a soja, alguns produtos perdem eficiência. No mofo branco também, a resistência. Tá. Por exemplo, a ferrugem, né, é um problema sério, né? Então, aplica fungicida, talvez os fungicidas são lançados hoje, né, daqui 2, 3 anos eles perdem, né, a eficiência porque tem populações resistentes. O mofo, a esclerotínia, o risco de resistência aos fungicidas é baixo, porque a dinâmica da população de esclerotínia é bem diferente do que a dinâmica da ferrugem, né, do Phacopsera que causa ferrugem. E realmente, então, o risco é baixo. Não é que ele não tem o risco, né? No Brasil já foi detectado, né? Então tem um trabalho, se eu não me engano, na Universidade de Viçosa, que já detectou um isolado de esclerotínia resistente ao tiofanato, por exemplo, que o tiofanato era um dos produtos clássicos para manejo de mofo. E tem resistência, mas não é um problema ainda, né? Eu não diria realmente que é um problema. Mas a gente tem moléculas que é necessário realmente rotacionar, então para evitar. Mas devido à dinâmica da população de esclerotínia, o risco é bem baixo, comparado com outros patógenos. Nós temos uma pergunta aqui do Valson Júnior Rodrigues. Mesmo levando em consideração o histórico da área, a ausência de mofo branco, é necessária aplicação preventiva? Não, daí não. Não tem histórico, nunca teve problema com mofo na área, não, eu não recomendo, não tem porquê. Né? Então, realmente, só essas aplicações para mofo e tudo mais, é só para as aplicações foliares, né, que eu digo, realmente não precisaria. Né? Então, realmente, se você trabalha com semente, rotação e tudo mais, já é suficiente. Essas recomendações de aplicação de tricoderma, de fungicida para controle de mofo, são áreas com histórico. Né? E eu não recomendaria. Tá certo, professora. Vou abrir para as considerações finais aí, para a gente já se encaminhando para o final aí da nossa live. Eu acho que o manejo de mofo realmente é um manejo de sistema de produção, né? Então tem que pensar em várias ferramentas. Não dá para depender apenas do fungicida foliar lá durante a safra e tem que realmente trabalhar com o sistema, né? Então tem que cuidar muito bem da semente que está comprando, da máquina que colheu, né? Manejo de plantas daninhas realmente é um manejo integrado, né? Então isso volta para as bases da fitopatologia. Tem que utilizar várias ferramentas para realmente ter um manejo bem sucedido, né? Senão você realmente não controla. E tem que ter em mente que é a longo prazo. Não vai resolver em uma safra ou duas, né? Realmente é um problema que você vai ter que conviver e saber que tem naquelas áreas. Professora, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer recebê-la aqui e estamos disponíveis aí sempre que tiver necessidade de se comunicar aí, conte conosco, com o nosso canal para divulgar o trabalho de vocês. Eu que agradeço pelo convite e fico muito feliz de vocês terem me convidado para vir falar um pouquinho, né, sobre mofo. Tá certo. Assim nós encerramos a nossa live de hoje. Agradecemos a participação de todos, a audiência de todos. Lembrando que o projeto Desafios da Soja tem o patrocínio da BASF. Uma boa noite a todos e até semana que vem.